Olá, bem-vindo ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia e hoje vamos falar de um tema que é fingir força é exatamente aquilo que nos enfraquece. Quantas vezes está exausto, mas exausto de ter uma armadura, de estar sempre forte, de mostrar que consegue ser a solução, a resposta, a disponibilidade para toda a gente à sua volta, seja a família, os negócios, as casas, enfim, ser o pilar de algo. Então é sobre isso que vamos falar hoje, como reconhecer as nossas fragilidades é exatamente aquilo que nos faz fortes e não o contrário, porque não conseguimos ser sempre fortes. Venha daí e vamos falar como fingir força é o que nos enfraquece. Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia Pereira Coutinho e à sexta-feira convido-te a abrandar, a respirar fundo e a mergulhar num mundo onde o tempo corre devagar ao ritmo da natureza. Junte-te a mim nesta viagem pelo Alentejo, onde cada momento é uma celebração da simplicidade e do prazer de viver sem pressa. Tens vagar para me ouvir? Hoje gostava de vos falar de algo que me tocou no outro dia quando estava a ler um livro e que dizia basicamente o seguinte: o que nos enfraquece é nós fazermos fortes todos os dias. Porque ninguém consegue ser forte todos os dias, ninguém. E, portanto, é essa armadura que nós temos e que criamos à nossa volta que faz com que muitas vezes ficamos mais fracos. Eu, como sabem, gosto muito de dar analogias com o Monte das Lajes e, portanto, gostava de vos falar um pouco do sobreiro. O sobreiro é uma árvore, como sabem, tem uma camada à volta, que é a cortiça que o envolve. É algo que demora 9 anos a ser constituída para depois ser tirada, mas a verdade é que essa camada protege o sobreiro do vento, da chuva, dos raios, enfim, de uma série de coisas, mas a árvore continua lá dentro, a árvore continua a precisar de água, de chuva, continua a precisar que lhe tirem a cortiça para ela depois poder refazer novamente a cortiça e, portanto, o sobreiro acho que é uma imagem muito boa para reconhecermos que, efetivamente, a armadura que às vezes criamos à nossa volta não é a melhor forma de vivermos os nossos dias e que é fundamental que nós reconheçamos as nossas fragilidades para que possamos depois sair delas mais fortes. É que nós vestimos uma camada todos os dias, que parece uma camada que está sempre lá e que nos protege, mas a verdade é que muitas vezes essa camada é um peso enorme e que nós não conseguimos suportar. E, portanto, quando estamos sempre a dizer está tudo bem, não preciso de ajuda, estou nesta reunião em que precisava dizer algo mais problemático e mais conflituoso, mas não consigo porque a voz me vai tremer. É chegar ao carro e precisar de chorar e não conseguir chorar porque as lágrimas não saem. Esta armadura que criamos à nossa volta faz com que nós pensemos que isso é que nos dá força, que nos dá valor, que mostra que somos inabaláveis. E muitas vezes é exatamente o contrário. E por vezes o nosso corpo reage de forma a que já não há volta a ir para trás. Veja, por exemplo, o meu exemplo. Eu vivia, a trabalhar na indústria farmacêutica, como já falei aqui, tinha equipas, tinha o stress dos resultados, de estarmos sempre à procura de vendas, do EBITDA, das equipas, como é que estavam a funcionar. Muita pressão. E o meu corpo ia-me dando sinais e que eu não ouvia, não dava atenção a eles. E isto porquê? Porque achava que tinha que me manter forte, que eu não podia desabar, porque se eu desabasse a minha equipa desabava a seguir a mim, não podia mostrar fragilidade, porque senão perdia a credibilidade junto da minha equipa. E o que é que aconteceu? Aconteceu que eu tive um AVC. Porque o nosso corpo responde assim, responde de uma forma às vezes forte, de uma forma que não estamos à espera e a nossa fragilidade vem toda ao de cima e depois o nosso tempo de recuperação e voltarmos a recuperar, porque nós recuperamos a nossa vida como o eletrocardiograma, nunca estamos sempre na parte de cima, mas a nossa forma de recuperar é pior porque o corpo sofreu de facto esse impacto, essa exaustão de mantermos a armadura, esta camada de proteção que dá a ideia aos outros de que nós somos muito fortes e que nada nos abala. E esta camada que nós temos de está tudo bem, eu consigo, tudo criado com um hábito e que nos leva a nunca pedir ajuda, é insustentável e é isso que depois nos enfraquece e nos tira toda a energia. E o problema não é ter essa camada, porque todos temos essa camada de proteção. E se ela nos ajuda
a passar os dias bons, porque estamos com a energia no alto e conseguimos fazer tudo e dar vazão a tudo e responder a tudo, essa camada não nos ajuda nos dias menos bons. E, portanto, muitas vezes leva-nos a confundir com aquilo que somos, porque nós não somos essa camada, não somos essa armadura forte, nós somos uma pessoa em todo o seu ser que tem momentos fortes e momentos frágeis. E o fundamental e o mais importante de tudo isto é que nós os consigamos reconhecer, porque reconhecendo e tratando deles e agindo perante eles dessas fragilidades com a forma mais adequada, é isso que nos vai fortalecer, é isso que nos vai tornar fortes. Ninguém consegue ser forte sempre, todos os dias. E este tipo de cansaço não aparece no número de horas dormidas, ou em como descansamos, ou em quando tiramos tempo para nós. É algo que é constante e que é muito comum nas pessoas que lideram, que têm negócios próprios e que tratam de todas as áreas do seu negócio, porque não têm ainda capacidade de ter equipas, das pessoas que cuidam, que são cuidadores, seja da família, de pais ou filhos. E, portanto, essa armadura surge porque nós não queremos dar parte de fracos, achamos que temos que carregar tudo nos nossos ombros e achamos também que se mostrarmos a essas pessoas com quem lidamos no dia-a-dia, sejam as famílias, os negócios, as nossas casas, se mostrarmos estas nossas fragilidades, as pessoas vão achar que nós valemos menos, que não temos a mesma qualidade de trabalho, que não somos as pessoas mais eficientes, e isso suga-nos toda a nossa energia e acaba por nos enfraquecer e tornar mais frágeis. Porque há sempre pessoas a olhar para nós à espera que nós mantenhamos o nosso equilíbrio, que consigamos manter sempre aquela camada presente. E nós, como somos pessoas generosas, tendemos a fazer-lhes a vontade. O que acontece é quando estamos à pressão a fazer isso, é como se estivéssemos a espremer um limão que já deu todo o sumo que tinha a dar. E, portanto, ao forçarmos mais e mais e mais, muitas vezes a nossa queda e a nossa quebra é expor uma fragilidade muito maior, muito mais densa e que nos sugou toda a energia possível. E como eu gosto de fazer analogias com o campo, gostava de dizer um ditado que se diz aqui no Alentejo, que as mulheres diziam, que é: a terra que descansa é a terra que dá mais trigo. E efetivamente isso é verdade, porque se nós estabelecermos os tempos de poisio, se deixarmos alguns terrenos sem serem plantados para que possam ir buscar os minerais, ir renovando toda a terra para depois poder voltar a semear, faz com que efetivamente as colheitas sejam melhores, o trigo seja melhor e sejam também umas colheitas mais fartas. E por isso nós temos muitas vezes que descansar, parar, para poder continuar. E ao reconhecer essa fragilidade de que não estou bem, eu hoje não consigo, eu tenho que cancelar este compromisso porque não vou conseguir lá estar, não são formas de mostrarmos que somos fracos ou que não temos valor. São antes formas de mostrar que somos fortes e que precisamos deste tempo, desta pausa, deste descanso, para conseguirmos produzir mais e sermos mais eficientes e podermos estar lá para quem necessita de nós sempre que for necessário, quando nós estivermos bem para o fazer. E talvez o maior mal-entendido que exista sobre a fragilidade é que nós pensamos que ao aceitá-la estamos a desistir, quando é efetivamente o oposto disso. Porque as pessoas, quando caem, não ficam caídas para sempre. E, portanto, há quem caia e se tente levantar e há quem caia e tenha vergonha de dizer que caiu. Mas ao olhar à minha volta e ver as pessoas que eu admiro, as pessoas que me inspiram, as pessoas em quem eu também consigo ir buscar alguns ensinamentos de vida, eu vejo que essas pessoas são pessoas que são fortes e aparentemente fortes, mas que também vacilam e que também têm as suas fragilidades e que o facto de as admitirem e de mostrarem aos outros que podem ter momentos mais debilitantes não significa que valham menos, que sejam menos eficientes, que produzam menos ou que sejam menos capazes. Antes, pelo contrário, torna-as pessoas com as quais nos identificamos, com as quais nós percebemos que efetivamente também temos aqueles nossos momentos e aprendemos com elas que vacilar ou cair não tem nada de mal. O importante é a forma como nós nos levantamos, porque realmente nós, quando nos levantamos, sabemos que aprendemos alguma coisa, tivemos a intuição de saber porque é que caímos naquele momento, conseguimos reconhecer no nosso corpo sinais e isso torna-nos mais fortes para vezes futuras, porque nós não caímos só uma vez na vida, era ótimo que isso acontecesse, ou não estamos só em baixo uma vez na vida, a vida a acontecer leva-nos exatamente a esses momentos e, portanto, é toda essa sabedoria, todos esses ensinamentos que vamos aprendendo das vezes que caímos e que nos levantamos, que nos ajuda a fortalecer, a ser mais fortes e conseguir encarar o dia-a-dia de uma forma diferente.
Lembro-me de uma manhã, aqui há tempos, aqui no monte, em que uma vaca tinha parido, portanto tinha dado à luz um bezerro e não se levantava do chão. Ela estava deitada, já estava há um dia deitada e não se levantava e, portanto, não conseguia dar de mamar ao bezerro. E nós chamámos o veterinário para perceber o que é que estava a passar, o que é que a vaca tinha, e ele disse: deixa-na estar, deixa-na descansar. Ela passou por um momento traumático e que no fundo foi traumático para o seu corpo, teve o bezerro, mas agora não se consegue levantar, ela precisa do seu tempo, precisa de estar ali e ela quando tiver forças, quando recuperar, ela vai se levantar. Para o bezerro não ficar mal, deem-lhe leite a biberon para ele ir aguentando, porque ele próprio também passou por o mesmo evento e precisa de recuperar, mas deixem a vaca estar e deixem-na recuperar. E isto é a natureza a ensinar-nos coisas. Acontece que nós muitas vezes esquecemos disso e mesmo quando estamos doentes ou quando estamos em baixo ou quando nos falha a voz, ou enfim, qualquer coisa que nos aconteça, nós tentamos sempre continuar a fazer, continuar a mostrar que fazemos, que somos capazes, que somos fortes e isso ainda nos vai tornar mais débeis, mais frágeis e não damos tempo para que consigamos recuperar e voltar com energia renovada. E tal como a vaca, é isso que nós temos que fazer, é aceitar a nossa fragilidade, pedir ajuda sempre que for necessário, não tem mal nenhum. Nós próprios também gostamos de ajudar os outros, portanto, se gostamos de ajudar os outros, porquê que não gostamos que nos ajudem a nós? Acho que pedir ajuda num momento de fragilidade é a coisa mais honesta e bonita de se fazer, porque os outros também estão lá para nós, os outros também gostam de ajudar, os outros gostam de sentir que nós não estamos sempre em alta, que também podemos precisar da sua ajuda. E por isso, reconhecermos para nós próprios que não está tudo bem, sabermos que aquele compromisso vai-me drenar toda a energia e eu não vou conseguir ir e, portanto, mais vale cancelar e dizer não de uma forma amigável, assertiva. Isso tudo vai ajudar a que nós consigamos, de facto, reconhecer não só a fragilidade para nos tornar mais fortes. E na maioria das vezes desfazemos em explicações, em desculpas, a justificar porque é que naquele momento não podemos, ou porque é que eu hoje não estou bem, ou porque é que hoje não me apetece. Nós não temos que justificar. É óbvio que podemos perfeitamente dizer à pessoa com quem estamos, à nossa família, aos nossos filhos, ou até no negócio: olha, hoje não vou conseguir, é de todo impossível, tenho outra prioridade. Podemos fazê-lo de uma forma perfeitamente consciente e amigável, que ninguém vai deixar de gostar de nós ou vai achar que nós somos menos capazes por causa disso. Mas é fundamental que nós o consigamos fazer, sem dar grandes explicações, sem, sobretudo, justificar, porque aquilo é uma decisão nossa e nós não temos que estar a justificar essa decisão. Pura e simplesmente temos que aceitar a nossa fragilidade, reconhecer que naquele momento estamos vulneráveis e que, para dar a atenção devida, para fazer a tarefa como deve ser, temos que dizer que não, ou pedir ajuda, ou delegar a outras pessoas e fazer numa outra altura em que estejamos mais capazes. Até porque as nossas vulnerabilidades também nos trazem muitas lições. Veja, por exemplo, os juncos, aquelas folhas fininhas que nascem à beira do rio. Elas movem-se, chegam a bater na água, voltam para cima, andam ao sabor do vento, mas não quebram. E isso porquê? Porque são frágeis, são fininhas. No caso das árvores é diferente. Uma árvore, se vier uma rajada de vento demasiado forte, ela acaba por cair ao chão e pronto, perde a raiz e acaba por morrer. Nos juncos não, porque eles são mais frágeis e, portanto, conseguem equilibrar e alternar entre momentos de maior fragilidade com momentos de maior força. E isso é que é fundamental, é que nós consigamos reconhecer essas nossas fragilidades para que depois nos possamos fortalecer, mostrarmos sempre fortes, estarmos sempre de pé, sempre prontos, sempre preparados, é aquilo que efetivamente nos enfraquece. Esta semana gostava de vos deixar um desafio semanal muito simples. No momento em que acha que está a dizer a si própria está tudo bem, mas efetivamente não está, sente-se, pare um bocadinho, sinta o seu corpo, faça umas respirações e pergunte a si próprio, efetivamente, porque é que eu estou a dizer que está tudo bem quando não está? E escreva qual é que é a razão nesse momento não está tudo bem. Escreva isso num papel, porque passar as palavras da cabeça para o papel torna-as reais, torna mais fácil de reconhecer. E pense, porque é que eu não estou bem? O que é que me faria ficar bem? É descansar? É cancelar uma reunião? É dizer que não a esta pessoa porque hoje não estou capaz de a ouvir? E faça isso com consciência, com calma, com tranquilidade. Admita para si próprio, hoje vou tomar esta decisão.
e vai ver que a sua energia se vai repor muito mais rapidamente e depois, quando for fazer aquilo que naquele momento não estava capaz e não estava bem para fazer, vai fazê-lo com a energia redobrada, com toda a vitalidade, com toda a força e vai ficar muito mais bem feito. É só isto o desafio semanal, muito simples. Se gostou deste episódio e gosta destes temas, partilhe-os com amigos que também tenham interesse. Faça um like ou deixe-me um comentário, siga-me no Spotify ou no YouTube. Eu estou consigo todas as sextas-feiras e, portanto, esta semana deixo-lhe este desafio. Não se finja sempre forte, quando por vezes por dentro está verdadeiramente fraco e precisa de ajuda. Vai ver que o pedir essa ajuda o vai fortalecer e isso é que o vai tornar mais forte. Uma boa semana para si e até à próxima sexta-feira. E assim nos despedimos com vagar e coração. Obrigada por estares desse lado. Até à próxima sexta-feira para mais um momento de pausa e inspiração. Entretanto, vive devagar e conta-me como foi. Até breve!